Craquedáscalos. Teve um cara na história da filosofia que disse que quando você nasceu, você era uma folha em branco. Salve, salve, craquedáscalos! Saudações filosóficas, professor Samu na área. Derrubou, é pênalti! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Enem Power do mês de julho. Vem comigo que nós vamos falar sobre epistemologia. O que é isso? É o nome da marca de carro? É uma coisa de... Não! Epistemologia é também relacionada à teoria do conhecimento. E na aula de hoje, você sabe que teoria do conhecimento nós temos os racionalistas e os empiristas. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala a respeito disso, tá? Então, ó, nós vamos tratar de um dos teóricos empiristas, um dos mais famosinhos aí da escola empirista. E ele tem um nome que você não vai esquecer. Estou falando de quem? Do nosso querido John Locke, irmão do Thor. Irmão do Thor? Pode ser, mas o John Locke da escola empirista inglesa. John Locke que também aparece, pessoal, fica atento aí, com relação à política, porque ele é o pai do liberalismo filosófico. John Locke é cobrado em duas frentes, o liberalismo filosófico e também ao seu empirismo. E ele tratou das suas ideias a respeito da teoria do conhecimento empirista num livro chamado Ensaios acerca do entendimento humano. Então nós estamos falando aqui, ó, de um cara que resolveu entender como que funcionava o processo de conhecimento, como que os saberes se organizavam dentro do nosso intelecto. O cara que estava lá no século XVII, já tentava descobrir como é que eu sei as coisas, como que eu organizo as ideias dentro da minha cabeça, tá? E tudo isso foi compilado e foi organizado dentro desse livro aqui que ficou para a posteridade, certo? E não se esqueça, John Locke é empirista de carteirinha, não se esqueça disso, certo? Qual que é a primeira coisa que ele trata nesse livro? Ele faz uma forte crítica a concepção... Opa, faltou um acento aqui, ó, contrário. Coloca o acento aí para nós, ó. Contrário ao inatismo. O que é a concepção inatista? Aí eu vou ter que te ajudar. O inatismo é um conceito defendido pelos racionalistas. E não se esqueça, John Locke é empirista, então ele é contrário ao pensamento dos racionalistas. E o inatismo é a teoria que defende que ao nascer, nós já temos alguns saberes dentro do nosso intelecto. É a teoria das ideias inatas. Eu já nasço com alguns elementos dentro do meu intelecto. E essa, por ser uma teoria inatista, uma teoria racionalista, ela é prontamente rejeitada pelo John Locke, que é contrário, faltou um acento aqui, né, ao inatismo. Tá? E ele sendo contrário ao inatismo, ele vai criar uma teoria que muita gente conhece, que é o que está na introdução do nosso vídeo, que é a teoria da tábula rasa, a teoria da prancha como se não tivesse nada em cima. Ele vai dizer que o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Então, nós nascemos sem ideia nenhuma. Contrário ao inatismo. Nós nascemos como se fosse uma folha em branco. E à medida que nós vamos vivendo, à medida que nós vamos tendo contato com o mundo, à medida que nós vamos experimentando o mundo, através dos órgãos dos sentidos, da sensopercepção, eu vou preenchendo essa folha em branco, ou seja, eu vou trazendo elementos para a minha mente, para o meu intelecto. Então, ó, essa teoria, nesse livro, ele explora também uma outra metáfora que ajuda a gente a entender. Não sei se você já viu o filme de época em que o cara vai selar uma carta, antigamente, lá no período medieval e tal, e ele acendia uma vela, ele derramava uma cera no envelope e depois ele vinha com carimbo, com timbre em cima daquela cera. O John Locke vai dizer que o nosso intelecto funciona como essa cera, também antes do carimbo chegar. E que esse carimbo, na hora que bate nessa cera ali quente, ele deixa uma marca, ele deixa uma impressão naquela cera. John Locke vai dizer que o nosso contato com o mundo possibilita que nós
coloquemos impressões do mundo no nosso intelecto. Então é a partir do contato com o mundo, olha aqui, ó, que nós vamos angariando conhecimento, que nós vamos preenchendo essa folha em branco. E ele vai trazer aqui, ó, que é na mente que ficam as cópias das... Faltou outro acento aqui. Eu vou pegar, eu vou colocar o acento agora de propósito. Presta atenção aqui, craque Dascalos, ó. É aqui e aqui. Então, ó, é na mente que ficam as cópias das experiências realizadas. Então, presta atenção, ó. O contato com o mundo, lembrando que ele é empirista. E o empirista, ele vai defender a ideia de uma experiência, de contato com o mundo. Então, através dos meus órgãos dos sentidos, eu vou conhecer o mundo. Aqui, ó, pegando aqui o pincel, ó. Através dos órgãos dos sentidos, eu conheço o mundo e, na minha mente, vai ficando uma impressão, uma cópia dessa experiência sensorial que eu tive. Essa é a ideia da tábula rasa, a teoria da tábula rasa. Eu nasço como se fosse uma folha em branco e é o meu contato com o mundo por meio dos órgãos dos sentidos, olha aqui o tato, isso gera uma impressão, uma cópia dessa experiência fica armazenada no meu intelecto. Compreendeu, craque Dascalos? Né? Foi meio aqui improvisado, mas ó, é a partir desse momento em que, a partir do contato com o mundo, desse momento, que a impressão chega até o meu intelecto. Então, ó, como bom empirista, ele vai defender a ideia de que nada há no intelecto sem que antes não tenha passado por algum órgão do sentido, como a visão, como o paladar, como a audição ou como o tato, por exemplo, tá? Porém, nesse livro ainda, ele vai fazer uma investigação um pouco mais aprofundada. E ele vai dizer o seguinte, craque Dascalos, que o nosso processo de preencher essa folha em branco, ele é um processo que vai da simplicidade para a complexidade. E ele vai fazer uma categorização. Que categorização é essa? Vem aqui comigo. Ele vai falar de ideias de sensação que depois convertem-se, ou seja, ganhando complexidade, elas vão para ideias de reflexão. Então, eu saio de uma ideia simples para construir, para elaborar uma ideia complexa, por meio de uma reflexão. O que são as ideias de sensação? As ideias de sensação são conteúdos recolhidos pelas experiências sensoriais. Então vem aqui, craque Dascalos. Vou mostrar para você, exemplificar como que é essa ideia de sensação, de acordo com a teoria de Locke. Experiência sensorial. Estou em contato com o objeto, porque todo conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto, tá? Experiência sensorial. Tive uma ideia de sensação. A cor, branca. O formato, cilíndrico. A textura, lisa. Então, o primeiro contato que eu tenho com a coisa é chamado por Locke, é nomeado por Locke de uma ideia de uma ideia de sensação. Né? É o contato que eu tenho com a coisa. É o primeiro contato, é uma ideia simplificada. Tá? E John Locke vai dizer que no processo de evolução do intelecto humano, de preencher essa tábula rasa, de buscar mais complexidade, eu também tenho no meu intelecto ideias de reflexão. Que essas ideias de reflexão, elas partem do que eu faço com essas ideias de sensação. Ou seja, é um processamento das ideias de sensação mediante operações no interior humano. Então, John Locke, ele não vai negar os processos cognitivos envolvidos na nossa mente, envolvidos no nosso intelecto. E ele vai dizer que eu pego essas ideias de sensação e as transformo mediante um processo interno em ideias de reflexão, algo mais complexo, algo mais elaborado, craque Dascalos. Então, ó, vamos pegar o exemplo novamente aqui, ó. Ideia de sensação. Primeiro contato com a coisa. Branco, cilíndrico e de textura lisa. Reflexão.
É um processo interno que envolve crenças, que envolve valores, que envolve julgamento. A minha ideia de reflexão. Este pincel é um instrumento de trabalho que eu utilizo para preencher o quadro. Percebam a diferença? Ele vai dizer, então, que o nosso intelecto, ele trabalha operando de ideias simples para ideias mais complexas. E dentro desse processo de caminhar de ideias simples para ideias mais complexas, eu tenho envolvido as ideias de sensação e também as ideias de reflexão, ok? Então, craquedásculos, o principal aqui é você entender que o Loki, irmão do Thor, ele está envolvido em tentar esmiuçar, explicar, interpretar e traduzir para você como que o conhecimento fica na sua cabeça. Como que eu sei as coisas, como que a minha mente, o meu intelecto opera na produção de conhecimento. Lembrando que ele é um empirista e ele defende acima de tudo que o conhecimento ele deriva primeiramente do meu contato com o mundo. Depois, o meu intelecto, mediante um processo operacional, vai transformar essas ideias simples em ideias complexas. Ok? Forte abraço, um pequeno recorte da teoria do John Locke e eu te aguardo no próximo vídeo. Forte abraço, fica com a gente!